de espírito superior feminina e uma camada de espírito inferior masculino. Dado que normalmente a gente só vê as mulheres, né, na casa espírita, estudando e trabalhando e alimentando, e os poucos gatos pingados masculinos. Isso é exceção. Não é fato. Tem feito essa observação no dia a dia quando eu passo. Toda casa espírita. No geral, eu tenho atividade lá na AME, né? Nesse trabalho que a gente faz, sim, 90% no mínimo. Sim, a sensibilidade parece ser maior. Então, vamos pensar em evolução em dois mundos? Vamos. E na doutrina espírita, como sendo essa mestra, essa professora, esse outro consolador que Jesus haveria de nos enviar e que já enviou, para nos ensinar algumas coisas que ele já tinha ensinado, a gente tinha esquecido, né? Nos relembrar essas coisas e nos ensinar outras coisas que até então nós não estávamos prontos para aprender. E se nós voltarmos um tempo e formos lá para o Egito Antigo, né? E adentrarmos aqueles templos maravilhosos, aqueles iniciados, e a gente olhava para a vida depois da morte com uma dúvida, um temor, uma certa agonia, porque tinha nubes, tinha todos aqueles deuses com cabeças de animais, e quando chegasse o momento da morte, o nosso coração seria pesado contra uma pena. E pensa, gente, vamos voltar no tempo, imagina que vocês estivessem lá, imaginem hoje, qual que é a chance do seu coração pesar menos que uma pena? E mais, em diversos momentos, em diversos lugares, eu precisava de uma moeda para me poder pagar para o barqueiro. Gente do céu! Quem tinha moeda naquela época? Porque a maior parte de nós, na maior parte das nossas vidas, sempre fomos pobres, 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 pobres. Pobres mesmo. Hoje em dia a gente imagina a pobreza, né? Não, gente. O rico naquela época tinha piolho, ficava careca, banguelo. O rico daquela época morria com quantos? 25, 28 anos, era velho. Por que mulher fica grávida cedo? Porque morria cedo. Eram outros tempos materiais, com outras perspectivas também a nível de conhecimento, a nível de entendimento, e também a nível de conhecimento sobre a vida espiritual, que para a maior parte das pessoas ainda hoje é mistério. A gente ouve pessoas esclarecidas dizendo assim, ainda hoje, nos tempos de hoje, ninguém voltou de lá para contar como é. Eu acho isso tão absurdo. Mas tem gente que ainda repete, gente estudada, gente inteligente. E tem muita gente, inclusive, dentro da doutrina espírita, que fala assim, será que tem mesmo esse tal desse mundo espiritual? É como se nós estivéssemos vivendo ainda na Idade Média, vivendo ainda nos tempos egípcios, vivendo ainda naquelas épocas em que nós imaginávamos que o mundo dos espíritos era no alto do Monte Olimpo, e lá os deuses se reuniam. Naquela época não tinha avião, então a gente não sabia, provavelmente o Monte Olimpo nem era escalável, porque se fosse escalável, ele chegaria lá e não teria nada, né? A ponte para poder entrar nesse mundo era um arco-íris. Ainda tem gente que olha para o arco-íris, e eu confesso isso, eu sempre fico olhando onde ele começa para ver se tem um tal do pote do ouro. Mas lá eles pensavam que aquela ponte levava as almas para esse outro reino. Existem alguns povos que acendem luzes nos barquinhos, que são as almas dos que se foram. Diversos povos, diversas tradições, diversas dúvidas sobre o que acontece conosco uma vez que nós morremos. Com a doutrina espírita, não. Porque
A doutrina espírita não é dos espíritas, é para os espíritas. Mas a doutrina espírita é dos espíritos. O livro dos espíritos, vocês sabem o nome do livro, né? Livro dos espíritos. É o livro do Manuel? É o livro do Haroldo? É o livro do José? É o livro dos espíritos, no plural. É uma obra coletiva. E o curioso é que esse dos tem um significado tanto quanto ambíguo. Porque tanto eu posso entender que veio dos espíritos, que são os espíritos que escreveram, como eu posso entender que o assunto do livro são os espíritos. Onde mais eu posso estudar com clareza sobre o mundo espiritual? Sobre Deus? Sobre o Espírito? O que é o Espírito? Ele tem forma? Está lá uma pergunta, está lá uma resposta, está lá uma reflexão. Só ali eu encontro com clareza todos os elementos necessários para que eu me prepare para quê? Para a vida espiritual. Não. Para mais do que isso. Para a vida eterna. Para a vida futura. Vocês sabem que vocês são espíritos reencarnados? Eu tenho certeza. Sabem disso? Quantas vidas mais vocês terão? Muito certo. Quantas forem necessárias? Quantas forem necessárias? Para quê? Evoluir. Uma vez que você evoluiu, e aí você não precisa mais ter vidas, você vai parar de viver? Não. Eternamente evoluído. Então, Volta para buscar os planetários. infinito? É infinito. Infinito. Quando é que acaba? Não. Mas um dia nós seremos espíritos perfeitos, porque eu aprendi no livro dos Espíritos que uma vez que o espírito está perfeito, ele não mais reencarna. Ele para de evoluir? Não. Então ele não entra mais na carne. Mas como é que ele progride? Não é da minha conta. Por quê? Porque ainda estou longe desse trem. Eu estou preocupando com lá longe. Espera aí, vamos lá. Vamos resolver uma coisa? Eu ainda estou sujeito à vida material. Durante muito tempo eu ainda estarei sujeito, porque eu conheço a minha moral. E eu sei que o aspecto moral é o aspecto decisor sobre estar ou não reencarnado. Onde que eu aprendi isso? No livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos. Então, olhando para esse elemento, os Espíritos fizeram, Kardec, inspirado, fizeram um comentário. Quando você vai fazer uma viagem, você procura se informar sobre como é o lugar que você vai. Lá é frio? Lá é quente? Que língua que fala lá? Que dinheiro que usa lá? Quais são os elementos necessários para ir chegando nesse lugar eu estar bem? Não é? Todos aqui já viajaram? Sim. Já tiveram esse tipo de preocupação? Sim. Mulheres, eu tenho certeza que sim, porque a mala, né, tem roupa para tudo quanto é alternativa. As malas, né? E tem roupa de reserva, porque se acontecer, ainda tem. E tem uma bolsinha de medicamento. Lá não deve ter farmácia. Então todo mundo já leva a bolsinha de medicamento junto. Então se prepara para isso. Correto? Sim. Ok. Daqui a pouco eu morro. Como está a minha mala para essa nova jornada? Para esse novo lugar? Quais são os elementos fundamentais? Eu estou extremamente tranquilo. Porque quem tem amigo não morre pagão. Vocês conhecem essa expressão? Isso. Eu tenho vó do lado de lá. Eu tenho tios do lado de lá.
Eu tenho pais do lado de lá. E eu tenho mães do lado de lá. Porque múltiplas vidas vivemos. Para cada uma dessas vidas, uma família. Nessas diversas famílias, diversas mães, diversos filhos, diversos amigos. Ok. Então eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho certeza, eu aprendi isso. Eu fui educado, eu não sabia, isso me foi revelado. Sabe o que é uma revelação? É um segredo que alguém conta. Para quem está recebendo a notícia, é uma descoberta. Então eu descobri que onde quer que eu vá, espíritos me amam. Mesmo? Espíritos, inclusive, que eu nem conheço, que eu nunca ouvi falar. Eu tive professores aqui na Terra que me amaram, que reencarnaram antes de mim, se prepararam para me ajudar, me educar. Acredita numa coisa dessa? Gente que preparou, veio, construiu casas em que eu habitei, construiu rodovias que eu andei, do lado aqui na Terra, no mundo corpóreo, e no mundo espiritual, que é o mundo original. E nessa vida, que é a verdadeira vida. E nesse lugar do qual nós viemos e para o qual voltaremos. Como é? Lá também. Lá também tem gente, tem uma sociedade. Eu fiquei sabendo, os espíritos andaram escrevendo isso aí em algumas obras, tá, gente? Que a cada 10 quilômetros, numa determinada dimensão do plano espiritual, a cada 10 quilômetros tem um posto de socorro. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando assim, nossa, a cada 10 quilômetros, vocês sabem o que é 10 quilômetros? Quantos UAI tem aqui em Uberlândia? 8,7. Certo. Uberlândia tem quantos quilômetros de raio? De linha? Uns 15. No máximo. E eu tenho 8 UAIs, fora clínicas. Estão compreendendo? Essa história de que a cada 10 quilômetros a gente pensa assim, nossa, uau! Já deve ter reduzido. 10 quilômetros é naquela percepção que eles estavam tendo. Porque é menos. Porque em 15 quilômetros de rádio, de distância, eu tenho uma distância de um ar para o outro, é menos que 10. E escolas? Muita escola, né? A escola não é um posto de atendimento para a nossa ignorância? Estamos entendendo a rede que existe no plano espiritual? Então, se você amanhã tropeçar entre Uberlândia e Araguari e vier a morrer, ou se o seu avião cair numa floresta, no meio de uma floresta onde ninguém chega, eu posso entrar no mundo espiritual por ali? Sim. Sim. Vão ter espíritos lá para me receber? Sim. Bons? Sim. Maus também? Também. Também? Peraí. Vamos entrar então nessa coisa aqui. Porque nós estamos conversando sobre educação para essa vida. Educação é multiplicação de conhecimento. Não é isso? Como é que se aprende? Não são pelas histórias dos outros? O conhecimento que você pega no livro não é uma história, não é um estudo que alguém fez e registrou ali para você conhecer aquilo. Então, quando nós estamos falando de educação, nós estamos falando desse compartilhamento de conhecimento. Certo? Muito bem. Então, existem também espíritos ruins no plano espiritual. Existem. Vamos caracterizar o espírito ruim? O espírito ruim não divide o bolo de chocolate dele comigo. Ele come tudo.
sei que vocês pensam em espírito ruim, um espírito demoníaco, um espírito grande, feio, que a gente tem uma associação com um espírito feio, ser ruim, né? Ó, eu conheço gente bonita que é espírito ruim. Sabe o que é mais que o espírito ruim faz? Ele fala mentiras sobre mim. O espírito ruim faz isso. Sabe o que é mais que o espírito ruim faz? Fica à toa, não vai nada. Não é ruim? Vocês têm colega de serviço que fica à toa, que joga o serviço tudo para você? Tipo assim, um homem chega em casa, né? A mulher trabalhou o dia inteiro, aí o homem senta, tira o sapato, pega o controle da TV, traz um copo d'água para mim. Agora só vejo a vontade. Traz a toalha para mim. Né? Ei, esse é um espírito ruim que dói. questão do bolo aí, tem aquele que oferece, mas já esperando não, né? Sim, por Se não educação, oferece, né? fazendo assim a cabeça, né? O termo é até por educação, né? Eu ofereço, mas. Né? Preferência não. Desse tipo. Por que é relevante nós entendermos os conceitos? Eu vi um espírito contando uma vez que ele viu lá uma reunião no plano espiritual, que ele pegou alguém que tinha muito conhecimento e falou assim: você é um avarento e você vai ficar com os avarentos. E a pessoa que era espírita, inclusive, sabe, era espírita, lia muito, estudava muito, mas não gostava de compartilhar. Na hora que perguntava: o que você entendeu? Comenta para lá. Não saía nada daquela boca. Tinha um outro, avarento também, médio. O espírito falava com ele, ele não dava recado de jeito nenhum. Não vou botar recado. Eles vão achar que eu sou doido. Sei lá se você é de verdade. Sabe? Espírito avarento, ele foi classificado junto com os avarentos, aquelas pessoas, sabe, que dá tchau assim, né? Que o avarento que a gente conhece é esse, né? Mas tem avarento que não dá nem bom dia. Não dá um sorriso. Ele ficou horrorizado e reclamou: não, porque está certo, não, vocês são injustos, porque eu não sou avarento. E aí puxaram a ficha do rapaz: você leu 1000 livros e você compartilhou 2 páginas. Avarento. Reteve só para ele. Reteve só para ele. Terceiro, é muito importante que eu entenda estas coisas, porque os Espíritos nos dizem que nesse mundo que não é material que nem nosso, o valor não vem das posses. Tem uma cidade lá que você não pode ter imóveis para alugar. Você pode ter só o seu de morar. E mais, você precisa compartilhar a sua casa com outras pessoas, inclusive que não são da sua família, sem cobrar nada. E ainda mais, se você for sair para ir para o cinema, você paga para o outro, com um sorriso de felicidade, de poder pagar para o outro. Então você leva ele para o restaurante, você leva ele para o parque, para ouvir música. Você está pronto para isso? Você está pronto para morar de favor? Porque eu vou chegar no plano espiritual e não tenho casa. Eu vou morar de favor. Hoje em dia, talvez, não tenha muita gente morando de favor, mas lá nos tempos antigos, tinha muita gente, né, da fazenda, das cidades vizinhas, e eram hospedados, né? Não era assim?
havia alguém da cidadezinha, eu conhecia, ficava na casa. E ficava na casa. Agora no feijão que chegou mais um. E está tudo bem, estudava e compartilhava de tudo, era tratado como um amigo. É um tipo de sociedade diferente, porque tem outra sociedade. Eu posso não ir num lugar desse, eu não quero ir para um lugar desse, então eu posso ir para outro lugar. Eu posso ir para um lugar, por exemplo, que eu fico à toa todo dia, fico fazendo nadica de nadica. Tem um espírito que, quando ele morreu, ele foi para o Porto de Santos. Ficou lá vigiando. Na hora que o povo deu bobeira, ele vigia no plano espiritual. Sabe? Na hora que o povo deu bobeira, ele entrou no navio, ele entrou de gaiato, sabe? Aquela música? Como é que chama a pessoa que está no navio que não pagou, não comprou passagem, não é um trabalhador? Penetra? Clandestino. Isso mesmo. Ele estava lá de clandestino. E ele fica andando para baixo, para cima, ele joga no cassino, ele acompanha o pessoal nas festas, ele assiste tudo. Eu não quero sair dessa vida de jeito nenhum. Eu posso morrer e ir para um lugar desse. No Harry Potter, naquele livro, tem um fantasma que vive no banheiro. Uma moça lá que morreu vive no banheiro. Tem muita gente encarnada que vive no banheiro. Não, mas de que você está falando? Eu estou falando sobre educação, sobre conhecer o mundo espiritual, suas variantes, para saber para onde eu estou indo e o que eu vou fazer nesse lugar. É disso que eu estou falando. E tudo isso que eu estou falando está na literatura espírita que veio dos Espíritos. Porque tudo isso é sabido por revelação. Nós aprendemos através dessas revelações. Eu enviarei o Consolador, que vos revelará, que vos mostrará o que vocês ainda não são capazes de ver hoje. Então os médiuns vieram para isso. E tem um punhado de médium que não está mais fazendo o seu trabalho. Por quê? Porque os médiuns fecharam suas bocas. Não compartilham mensagem, tem medo da crítica, tem medo de ser considerados mentirosos. E aí, fechar essa porta. Mas apesar de fechar essa porta, ainda existem alguns destemidos que continuam firmes no trabalho, tipo de Paulo da vida, que continuam firmes ali, pelejando para deixar essas revelações virem nos educar, nos preparar para uma vida diferente dessa vida que nós vivemos. Uma vida de compartilhamento. Se nós quisermos, nós poderemos viver num lugar de compartilhamento, num lugar em que eu não tenho mais propriedade na coisa. Deixa eu traduzir de uma outra forma. Num lugar em que eu encontro a minha primeira esposa, que morreu, e encontro a segunda. E moro com as duas. Tem uma história dessa no livro Nosso Lar. Tem. E aí eu fico sabendo que a minha esposa de verdade, eu tenho esposa no plano espiritual? Posso ter. Esse caso, ele tem, mas tem gente lá que não tem. A ministra veneranda não é casada. Mas esse moço, ele explica que a primeira esposa, a primeira ou a segunda, vocês me perdoem, mas uma delas veio, reencarnou. Olha, gente, olha só as nossas últimas vidas. Ela reencarnou para ajudá-lo, porque ele não dava conta de ficar sem mulher. Vou falar de novo. Ela não é a esposa dele e reencarnou para ser esposa dele, porque ele não dava conta de ficar sozinho. Ele teve duas. Uma, como diria a minha sogra, uma era oficial. Morreu, casou de novo. A outra era de apoio. Pense numa coisa dessa. Eu vou reencarnar para ser esposa sua, para te apoiar na sua existência. É bem... Não é? E a gente precisa entender, porque eu vou chegar de lá e vou encontrar um filho que foi meu avô, e vou encontrar um pai que foi meu primo,
e vou encontrar um primo que foi meu assassino, e vou encontrar uma esposa que não é minha esposa, é a esposa do Júlio. Eu vou chegar nesse mundo em que os papéis que nós vivemos aqui não são os que nos definem, porque nós nos definimos pelos nossos papéis enquanto reencarnados. Eu assisti um filme de guerra e o pessoal estava conversando, e aí um perguntou: você o que fazia antes de vir para a guerra? Ah, eu era professor. Ah, eu era agricultor. Ah, eu era isso. Ah, eu era aquilo. E eu caiu a ficha, né? Pensei, nossa, que coisa curiosa, né? Porque eu vou morrer, vou chegar lá e vou falar assim: ah, eu fui sapateiro, eu fui cavalariço, eu fui ferreiro, eu fui agricultor, eu fui pedreiro, eu fui vagabundo, eu fui pedinte, eu fui tantas coisas que quando eu chego para olhar para mim mesmo e a minha identidade, como é que eu vou me definir? Porque eu não sou mais o pai dos meus filhos ou o esposo da minha esposa. Eu sou eu. Doido, né? Eu sou eu que não sou eu. Eu sou eu muito mais amplo do que esses limites que nós nos impomos aqui. Eu sou eu com muito mais possibilidades de integração ilimitadas, porque aqui a gente fecha. Qualquer coisinha a gente fecha. É a minha família, a minha esposa, o meu carro, é a minha casa, a minha empresa, a minha cidade, é o meu Botafogo, meu Vasco, tá? É o meu Vasco, é o meu, e a gente fecha. Aí eu chego de lá, ficou tudo para trás. E eu fico pensando, tem torcida do Botafogo no mundo espiritual? Tem torcida do Vasco? Eu duvido que meu pai, que era vascaíno a vida inteira, depois de morto, vai torcer para o Flamengo. Mas se ele reencarnou numa família de flamenguistas, imagina a raiva que ele vai passar dos flamenguistas. Ou não. Ou ele vai sair dos limites e torcer pela felicidade das pessoas. Nós precisamos refletir sobre o conhecimento espírita e pensar na aplicação desse conhecimento. Desde já. Por quê? Porque vai facilitar a minha ida para esse lugar se eu estiver preparado, se eu treinar a língua que se fala lá, se eu treinar os hábitos que se tem lá. Vamos lá. Quando nós estamos aqui, os nossos propósitos, eles tendem a ser muito limitados, porque a gente pensa muito na sobrevivência material. A sobrevivência material ocupa 80%, 90% do nosso mundo, do nosso dia, do nosso pensamento. Você acorda pensando na comida, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, e no estudo que você tem que fazer para poder manter isso. Então nós estamos muito ocupados nesse lugar. Quando eu chego de lá, se eu estiver numa dimensão um pouco mais elevada, a minha dependência de alimentação, dessas coisas diminui. Se elas diminuírem, se eu não estiver tão ocupado com as coisas que me ocupam, eu farei o quê? Situação simples: envelheci, tenho uma renda, estou tranquilo, agora estou aposentado, tenho a rendinha ali, não tenho mais preocupação material. Não tem mais preocupação material? Você faz o que agora? Qual é a sua ocupação? Porque a evolução é infinita. E ela acontece nos dois mundos. Então, se aqui eu esperei esse momento, trabalhei, fiz minha caixinha ali, né? Agora eu estou tranquilo, não preciso mais trabalhar. Ok. Você não precisa mais trabalhar. O que você vai fazer? Qual é o seu propósito? Porque enquanto na vida
nós tendemos a ter propósitos limitados e normalmente relacionados com coisas materiais. Uma casa de praia, uma viagem para a Europa, encontrar a pessoa da minha vida, formar, casar, descasar, dependendo do estágio da vida, tem aquele propósito ali. Mas vamos lá, nas minhas múltiplas vidas, uma vez que eu chego nesse plano, qual é o meu propósito? André Luiz, enxergando o mundo espiritual, só queria uma coisa, pensava nisso o tempo todo: rever seus familiares. Rever sua família. Porque ele tinha se limitado tanto que a única coisa que ele tinha era a família. Quando ele chega em casa e a viúva já está casada, os filhos já estão crescidos, ele não tem mais nenhum significado naquela família. Ele volta para a casa dele. Quando ele volta para a casa dele, ele é recebido como cidadão do nosso lar. Cidadão, trabalhador, mas ele ainda mora de favor. E o que mais? Alguém tem uma conversa com ele e fala assim: André, o seu coração é como se fosse um copo. E ele estava cheio da sua família, das coisas da terra. Agora você esvaziou o copo. O que você vai colocar nesse copo? Qual é o nosso propósito de eternidade? Estou custando ter um propósito de vida aqui? Você vem me falar em propósito de eternidade? Você é um espírito eterno, acorda! Você tem múltiplas vidas, acorda! Você está perseguindo o quê? Emmanuel morre, chega no canto de fogo, conversa com o mentor dele e fala assim: permita-me ajudar o meu filho que está perseguindo Cristo. E eles concedem para ele 100 anos para ele poder trabalhar nisso. 100 anos. Ele reencarna, trabalha um pouco naquilo, desencarna, chega lá e fala assim: não deu certo, tal. Aí o mentor fala assim: ainda faltam 15 nos seus 100 anos. E ele corre para reencarnar, para poder cumprir aquela tarefa. Agora imagina, ele cumpriu aquela tarefa, conseguiu trazer luz ali para o filho, e agora? Qual é o propósito dele? Compreendem? Compreendem como nós, ao não nos vermos em espíritos eternos, a não assumirmos a nossa realidade espiritual, como nós desejamos nada, como nós desejamos fogos fátuos, vagalumes, coisas extremamente passageiras, coisas, quando nós pensamos em alguma coisa de 10 anos, nossa, quando eu era mais novo, e eu pensava, até eu me formar, nossa, mas vai passar um tempo, nossa, mas já faz tanto tempo que eu me formei. Passageiros. A gente foca em coisas assim, para o mês que vem, quando muito, para o ano que vem, quando muito. Você é eterno. Você tem múltiplas vidas. Qual é o seu objetivo? A gente só se preocupa porque a gente está vivendo aqui. A gente se preocupa com o que vai lá. E eu diria que é pior um pouquinho, porque não é lá. É porque a gente só fica focado no que a gente está vivendo agora. Perfeito. Você entende que aqui e lá é a mesma coisa, porque você é o mesmo espírito, e só que agora você está vestido de matéria, e quando você morre, você se desveste dessa matéria, mas ainda é você. Ainda é você. Mas a gente ainda está pegado aqui. Sim, sim. E aí o que fazem? Arrancam isso de nós. A vida arranca, né? O filho sai de casa. Nossa, minha vida é meu filho. Aí me arrancam do emprego, me arrancam daqui, me arrancam dali, e vai arrancando, e a gente fica sem chão. Por que a gente fica sem chão? Porque eu estou tentando me segurar em coisas passageiras, ilusórias, temporárias. Qual é um propósito digno de eternidade?
Qual propósito poderia me levar a viver milhares de anos? Compreendemos o que é ser eterno? Só assim para entender o Cristo. Porque o Espírito permaneceria 2000 anos cuidando de nós. Porque o Espírito estaria cuidando de nós há bilhões de anos antes desses 2000 anos. Porque ele se importaria com todas as pessoas da terra. Por que essa grandeza, esse desprendimento? Porque ele é eterno. Entendem isso? Então por que ele é desprendido? Porque ele é eterno. Por que ele ajuda todo mundo? Porque o ideal dele é o ideal de eternidade. Eu vou te dar, as tentações do Cristo. Te darei os palácios da terra. Lista de pão de homem. E os palácios já desapareceram, já se transformaram em areias. E as riquezas já foram refundidas, remoldadas. Te darei o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós entendemos o que os Espíritos estão nos falando, quando nós entendemos a reencarnação, a vida futura, a imortalidade da alma, quando nós entendemos a evolução, o processo evolutivo, nós começamos a nos questionar sobre quais são realmente os nossos ideais. Porque às vezes a gente está cuidando da casa espírita, está ajudando alguém e falta ânimo. Porque a gente olha no curto prazo, quantas vezes, não, mas são só 3, 4 pessoas aqui, você vai fazer a palestra, mas são 3, 4 hoje, não importa. Porque o nosso desejo, o nosso dever, multiplicar essa luz, é para quem quer, e é ponto. E é isso. E entra ano e sai ano, e de repente alguém olha e fala assim, mas até hoje você está lá levando seu dois irmãos? Estou. Entenda. Quando eu enxergo a minha eternidade, eu tenho forças para ser bom, para ser útil, para ajudar as pessoas. Por quê? Se me tirarem tudo, se me levarem até a voz, se levarem todo o meu conhecimento, mas se eu tenho amor, eu tudo sou. E com o resto tudo, se é temporário, eu nada tenho, eu nada sou. O único propósito digno de eternidade é a caridade. É auxiliar o outro. E quando eu digo auxiliar o outro, gente, saibamos extrapolar a matéria. Saibamos ir além da matéria. Porque eu posso precisar de ajudar alguém 500 anos, múltiplas vidas. Livro Libertação, tem uma mãe que está trabalhando com seu filho, que está desencarnada há 300 anos. Ministra Veneranda está trabalhando há mais de 800 anos. O que eu vou fazer com a minha eternidade? Eu vou ocupá-la em amar o que o Cristo faz da sua eternidade. Ama. O que os espíritos perfeitos fora da matéria, que não precisam mais reencarnar, fazem. Por que que estes espíritos vêm até nós? Porque a única ocupação digna de eternidade é ajudar os outros. Vamos imaginar que você não tenha mais essa ocupação, que você não queira isso. Você vai fazer o que na eternidade? Você vai fazer o que com essa vida imortal que você tem? Com esse infinito de tempo? Com esse infinito de mundos, de humanidades, de civilizações? Compreendem? O Espiritismo faz isso por nós. Ele nos revela Jesus e nos revela por que Jesus é quem é, por que Ele faz o que faz e por que a caridade é a salvação em todos os mundos, em todos os tempos. Por que ela é a lei? Porque é a única capaz de sustentar uma eternidade. Imagina a destruição
não é capaz de sustentar na eternidade, porque você destruiu, acabou. Acabou. Imagina. Não, eu vou perseguir o Júlio e vou destruir ele. Eu destruo. Ah, não. Vou destruir 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Chega agora, cara. Chega, né? Chega. Porque não chega a lugar nenhum. E quando nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, e eu me vejo eterno, e vejo cada um de vocês nessa jornada de múltiplas vidas, não tem aqui um ignorante, não tem alguém aqui que saiba menos do que eu. Eu estou diante de reis, rainhas, mas eu também estou diante desses mesmos reis e rainhas que também foram lavadeiras, que também foram pajens, que também foram todas as vidas possíveis. E quando eu olho para todos vocês, eu não estou vendo corpos, uma personalidade dessa existência, que pode estar limitada, porque não teve estudo, porque o cérebro ali, a composição não foi, mas que são espíritos que vão muito além da matéria. Quanta caridade, quanto amor, quanta dedicação, quanta gente aqui em meio de nós já vive muito mais próximo desses espíritos luminosos. Quando nós enxergamos a eternidade, muda todas as nossas perspectivas, porque mudam os nossos valores. A gente começa a entender, ou perceber, ou intuir Deus. Nós começamos a entender as palavras de Jesus, aquele pai amoroso que dá tudo para o filho, porque na ilusão do filho, a felicidade era aquela posse. Ele sai e despende aquela posse com os amigos da riqueza, até que as posses acabam, os amigos abandonam, e ele se sente só, e ele olha para si mesmo e pensa, mas que coisa, né? Isso aqui, tudo ilusão, tudo temporário, mas na casa do meu pai, o último dos servos sempre viveu melhor do que eu estou vivendo. Já sei o que é que eu vou fazer, vou voltar e vou falar para o meu pai, pai, não sou digno de ser chamado filho, me aceita como servo. Ele volta, e quando ele chega nessa casa do pai, o que ele encontra? A mesma coisa que ele deixou para trás. Um pai que o sacode num abraço gostoso, um pai que faz festa, meu filho voltou, comemoremos. Um pai que acolhe, sabe, ele encontra esse lugar, esse ninho, esse lugar, esse homem, esse ser, cujo objetivo é prover para todas as pessoas que estão à sua volta. Porque na festa, na alegria, ele compartilha com todos, ele não chame a família, nós vamos comemorar a volta do meu filho, ele chama todos, chama os amigos, chama os vizinhos, chama os servos, chama todos, porque quando você toma posse da eternidade, você não tem mais pobreza, você não tem mais limite, você supera todas essas coisas, porque ele está integrado com Deus que é infinito. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Menino. Tem palavras, né?